Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos começar um novo tópico sobre progressões. Vamos separar esse curso em 4 aulas. 2 aulas para progressão aritmética e 2 aulas para progressão geométrica. Então vamos à nossa primeira aula sobre progressão aritmética. Vamos lá então, bora! Meus amigos, antes de começar a parte de PA e PG, vamos dar uma espiadinha aqui em 2 sequências bem específicas. Vamos lá. Sequência A e sequência B. Vamos lá. Sequência A, 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Sequência B, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Repara que a sequência A tem uma certa lógica. Se você observar a grosso modo, a lógica é sempre estar somando uma constante. Repara que 2 para 5 eu somei 3, 5 para 8 eu somei 3, 8 para 11 eu somei 3 e assim por diante. Sequências assim eu chamo de progressões aritméticas, que futuramente eu vou abreviar por PA. Então o que seria uma PA? PA é uma sequência de números onde a diferença entre 2 termos consecutivos é sempre constante. E essa constante, daqui a pouquinho, eu vou chamar de razão da PA, ok? Muito bem. A sequência B, repara 2, 4, 8 e assim por diante, a lógica agora não é mais somar uma constante, mas sim multiplicar uma constante. Repara aqui, 2 para 4 eu multipliquei por 2, 4 para 8 eu multipliquei por 2 e assim por diante. Sequências assim, em que a variação agora é exponencial, eu chamo de progressão geométrica. Então, o que é uma PG futuramente? É uma sequência de números onde o quociente entre 2 termos consecutivos é sempre constante. Repare que se eu dividir 4 por 2, dá 2. 8 por 4, 2. 16 por 8, 2 e assim por diante. Tá? Bom, numa linha um pouco mais geométrica, você pode entender que os termos de uma PA são pontos de uma reta. E os termos de uma PG são pontos de uma curva chamada exponencial. Ok? Muito bem. Tem só isso de sequência? Não, tem outras mais. Logicamente, o nosso estudo basicamente vai focar na PA e na PG. Mas só agora por curiosidade, vamos dar uma espiadinha nessa sequência aqui. 1, 3, 6, 10, 15 e assim por diante. Essa sequência também tem uma lógica. E qual é a sua lógica? Repara que de 1 para 3 cresceu 2. De 3 para 6 cresceu 3. De 6 para 10 cresceu 4. 10 para 15 cresceu 5 e assim por diante. Gente, tu repara que a PA agora aparece na diferença entre 2 termos, concorda não? Ó, 2, 3, 4, 5. Dá para prever que o próximo vai ser 21, porque daqui para cá vai aumentar 6 e assim por diante. Sequências assim, tá? São chamadas de progressão aritmética de segunda ordem. Então a PA é dita de segunda ordem quando as diferenças entre 2 termos consecutivos formarem nesta ordem uma PA de primeira ordem, tá? Não é para se estressar com isso aqui por enquanto, tá? Isso aqui é apenas uma curiosidade, só para você entender que tem esse tipo de sequência, tá? E talvez uma das mais famosas que existem é essa aqui, ó, a letra D. Vamos só apagar essa parte aqui de cima para você não se confundir. Vamos só apagar aqui um instante. Aqui, ó. Isto. Assim fica melhor, né? Muito bem. Repare que essa sequência aqui ela é formada pelos elementos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e segue o baile. Essa sequência, para quem está lembrado, é a chamada sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, meus amigos, tem uma lógica. Que lógica é essa? Repara comigo aqui, ó. Vamos lá, acompanha lá. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 13 e por aí vai. Repara que 55 é 21 mais 34. Então, por essa lógica, por exemplo, ó, o próximo que virá aqui depois de 55 será quem? Será 34 mais 55. Ou seja, 89. Essa sequência é a chamada sequência de Fibonacci, onde cada termo é a soma dos 2 anteriores a ele, ok? Essa sequência aqui, tá? Ela tem uma curiosidade
que à medida que você aumenta os termos e vai colocando lá para frente, para infinito, o quociente de dois termos consecutivos dá aquele número famoso, lembra o número de ouro lá, 1,6 alguma coisa? Então se você pegar 89 e dividir por 55, vai dar 1,6 alguma coisa. Se pegar 55 por 34, também. Quanto mais longe você pegar esse quociente, mais esse quociente se aproxima do nosso número de ouro. Aqui tem uma figurinha bem famosa, ó, que representa aqui a sequência de Fibonacci, ó. 5, 8, 13, 21, 34, vai formando aqui uma espiral abrindo, né, na verdade. Bom, o nosso foco basicamente hoje, e nas próximas aulas, é trabalhar com as sequências 1 e 2, a sequência A e a sequência B. Então a ideia é saber prever um termo dessas progressões lá para frente, calcular a soma dos termos dessas progressões, se você limitar essas progressões, e assim por diante. Então vamos começar aqui devagarzinho com a nossa progressão aritmética. Então vejamos. Sequência A1, A2, A3, blá blá blá, blá blá blá, até chegar a N. A gente fala que nessa sequência, o A1 é o primeiro termo, o A de índice 2, segundo termo, A3, terceiro termo, e assim por diante. Até chegar no AN, que pode ser um termo qualquer da PA, ou se você terminar a PA aqui, ele pode ser o último termo dela, ok? Então lembrando sempre, PA o que é? É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. E essa constante é a chamada razão da PA, que eu vou indicar pela letra R. Então acompanha comigo, senhores, aqui ó, a sequência. 15, 19, 23, 27, 31, 35 e segue o baile. Repara que aqui nesse caso, ó, nós temos uma sequência de variação linear. Repara que de 15 para 19 aumentou 4. 19 para 23, 4. E vai. A constante sempre se mantém. Essa constante na PA é o que eu chamo de razão. E estou indicando aqui pela letra R. Então você repara que 19 menos 15 dá 4, 23 menos 19 dá 4 e assim por diante, ok? Bom, vamos agora classificar a PA segundo o fato dela ser crescente, decrescente ou constante. Acompanha lá comigo. Vamos lá. Opa! Primeira sequência, 2, 5, 8 e assim por diante. Repara que é uma sequência cuja razão vale 5 menos 2, 3. Sequência 10, 6, 2 e assim por diante. Razão 6 menos 10, menos 4. Por fim, a sequência 3, 3, 3, 3 e por aí vai. É uma sequência, é uma PA, cuja razão vale 0. Na terceira aula sobre progressões, nós veremos que essa sequência aqui em particular, senhores, ó, também é uma PG. E vai ser uma PG futuramente de razão 1. Então você vai ver aqui, toda PA constante também é uma PG constante. Ok? Então tá, então vamos lá, classifica comigo, vai. Toda PA que tiver razão positiva é uma PA crescente. Razão 0, como você acabou de ver aqui embaixo agora, é uma PA constante. E razão negativa, uma PA decrescente. Ok? Então classificar a PA não tem muito segredo. Ou ela é crescente, ou constante, ou decrescente. Depende só da razão. Na PG vai ser um pouco diferente, tá? Para classificar a PG, eu tenho que ter uma combinação entre o A1 e a razão. Aí lá é outros 500. Beleza? Tá, vamos dar uma espiadinha agora, senhores, para essa questãozinha aqui, ó. Acompanha lá comigo. A sequência 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1 são termos consecutivos de uma PA. Então ele fala que é PA. E aí ele pede quanto é o x para a sequência de fato ser PA. Então quem que eu vou ter que colocar aqui, aqui e aqui, ó, para que esses três termos formem uma PA? Como é que você resolve questão desse tipo? Vários modos. Inclusive, se a questão for ABCDE, dá para você testar a resposta, né? Tipo, letra A, ele fala que o x vale 2. Põe 2 aqui, aqui e aqui, e vê se dá PA. Não deu, vai para B. Não deu, vai para C. Agora, como a ideia é mostrar o cálculo de maneira um pouco mais formal, o que se faz? Ó a dica. Sempre que eu tiver três termos consecutivos em função de um parâmetro, para entregar esse parâmetro basta impor a chamada condição de existência da PA.
Você vai lembrar que a sequência aqui, ó, A1, A2 e A3 só formam PA se A2 menos A1 for igual a A3 menos A2. Nessa imposição, o x se entrega. Acompanhe lá comigo, ó. Então, x menos 2 menos 1 menos 3x, bota o parênteses, não esquece isso. Tem que ser igual a 2x mais 1 menos x menos 2. Vamos lá, ó. Aqui embaixo, x menos 2, menos com mais vai dar menos 1, menos com menos mais 3x. Resumindo, teremos 4x à esquerda, menos 2 com menos 1 dá menos 3, e à direita, 2x menos x fica x, e 1 menos 1 menos 2, mais 3. Ao resolver essa equação, você vai chegar no valor de x igual a 2. Então, para que a sequência lá em cima seja uma PA, x tem que ser 2. Quer testar? Faz a conta comigo, vai. Aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 1 menos 6 dá menos 5. Põe 2 agora aqui, ó. 2 menos 2 dá 0. Para ser PA realmente, o próximo vai ter que ser 5, né? Acompanhe comigo, ó. 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 deu 5. Deus é pai, fechou. Então, realmente, a sequência é PA se o x for igual a 2. Tá? Eu quero que você dê uma pausa no vídeo e mate para mim, então, essa questãozinha aqui, ó. Se a sequência 2m mais 1 e 3m menos 4 é uma PA, obtenha quem é aquele m e a razão dessa PA. Então, pausa o vídeo, tente fazer. Vamos lá? Já voltei para cá. Então, quem achou, achou o quê? Acompanha lá comigo, ó. Para ser PA, então, vamos lá. Eu tenho que ter m mais 1 menos 2, A2 menos A1, sendo igual a A3 menos A2. Pronto. Ao fazer aqui os devidos cálculos certinho, passo a passo, eu vou chegar aqui, ó, num m igual a 4. Vê se você chegou a isso também. E aí, se o m deu 4, uma parte da questão foi. A outra tem que achar o quê? A razão da PA. Então, vejamos. Se o m é 4, aqui, ó, 2 já é fixo. 4 mais 1 deu 5. E 4 vezes 3 dá 12, menos 4 deu 8. Então, realmente, ó, eu estou formando uma PA de razão 3. Legal? Então, a dica é essa. 3 termos consecutivos em PA ou futuramente em PG em função de um parâmetro, é só impor condição de existência para entregar esse parâmetro. Tá? Eu vou te dar agora um segundo caminho para você matar esse tipo de questão aqui, tá? Que é usar uma das propriedades da PA. Qual? Acompanha lá comigo. Repara a sequência. 2, 11 e 20. De fato é uma PA, né? Uma PA de razão 9. Repara que nessa PA, ó, o termo central ali, o 11, ele é a média aritmética dos termos que o cercam. Repara que o 11, ó, ele é 2 mais 20 dividido por 2. Isso aí é válido em qualquer PA. Se você observar aqui, por exemplo, ó, aqui à tua esquerda, ó, repare que o 5, ó, ele é 2 mais 8 dividido por 2. Repare que o 6 é 10 mais 2 dividido por 2. Então, em toda PA com 3 termos consecutivos, vale falar que o termo central é a média aritmética dos termos que o cercam. Então, as questões que você fez agora há pouco comigo, no último slide, daria para fazer também pela média aritmética. Parece que são dois modos distintos, tá? Mas, no fundo, são modos que se convergem. E, na realidade, se você observar bem, ó, a média aritmética ela também pode aparecer aplicando a condição de existência. Ó. Se você fizer B menos A igual a C menos B e isolar o B, também se chega até aqui. Ó. Então, no fundo, são dois métodos que se convergem. Legal? E uma segunda propriedade da PA é a chamada... Vamos acompanhar comigo aqui, ó. Acompanha comigo a sequência. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Eu limitei a PA aqui em 7 termos, ok? Você repara que, nessa PA limitada, a soma dos termos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Tu repara que o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro com o antepenúltimo, e assim por diante. Aí, se sobrar um termo central, se a PA tiver uma quantidade ímpar de termos, aí para fechar a propriedade, basta fazer o do meio somado com ele próprio. Repara que 11 mais 11, de fato, dá o que dá?
22. E repare ainda que o termo central dessa PA aqui, ó, também é a média aritmética dos termos que o cercam. E também dos termos equidistantes a ele. Então, repara, por exemplo, que você pode falar que 2 mais 20 dividido por 2 dá 11. 5 mais 17 dividido por 2 dá 11. 8 com 14 por 2 também dá 11. Então você acabou de ver aí as duas propriedades da PA. Legal? Bom, vamos agora à parte mais importante dessa aula número 1, nessa primeira aula de PA, que é o termo geral da PA. Para que serve o termo geral? Serve para você calcular um termo qualquer da PA lá na frente, sem ter que fazer um por um até chegar lá. Então vamos lá. Acompanhe comigo a sequência. A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Repara que pela PA, o A2 é o A1 mais a razão, né? O A3 é A2 mais a razão. O A4 é A3 mais a razão. O A5, A4 mais a razão. E assim segue, né? Bom, eu quero agora deduzir uma fórmula que permite calcular qualquer termo da PA conhecendo o A1 e a razão. Então acompanha comigo aqui, vai lá. Repara, o A2 é O mais a razão. Diz para mim, quem seria o A3? Tudo bem que o A3 é o A2 mais a razão, eu sei disso. Mas se eu quiser colocar o A3 em função do A1, repara aqui, ó, do A1 até chegar do A3, deu aqui 2 saltos, ó. Subiram 2 razões. Então o A3 ele pode ser o A1 mais 2 razões. Diz para mim, o A4, vai, o A4. O A4 em função do A1, ele pode ser o A1 mais o que mais? 1, 2, 3 razões. Repara que a lógica, gente, ó, é você notar que o coeficiente da razão é sempre o índice da esquerda menos o índice da direita. Observa comigo, ó, 2 menos 1 dá 1, ó. 3 menos 1 dá 2. 4 menos 1 dá 3. Então, assim sendo, eu posso falar que A10 é A1 mais 9Rs. Posso falar que o A20 é A1 mais 19Rs. E posso falar nessa lógica que o AN vai ser então igual a 1 mais N menos 1 razões. Pronto. Então, esse, meus amigos, ó, ou essa é a chamada fórmula do termo geral da PA. Quem tiver foco na UFSC ou na UDESC, essa fórmula vem, tá? Ela não vem na CAF e não vem também no Enem. Mas a sua aplicação você acabou de ver ali que ela sai até inconscientemente, né? Muito bem, então vamos voltar aqui o formulário, aqui à tua esquerda, e vamos aplicar esse formulário em algumas questões que vão aparecer aqui para mim. Vamos lá então. Primeira situação. Aliás, não é ainda o exercício. Ah, antes que eu esqueça, tá? Antes que eu esqueça de te falar aqui, ó. Esse ou essa fórmula aqui, ela está associada com esse termo aqui, ó, sendo sempre o A1, tá? Mas na prática, aqui pode ser o A1? Pode ser o A2? Pode ser o A3? Pode. Aqui pode ser um termo qualquer, sendo o A1 ou não. Então acompanha agora comigo aqui à tua direita, ó, como é que fica essa lógica. Vai, aqui, ó. Eu quero que você coloque para mim o A10 em função do A1, em função do A2, em função do A3, em função do A4 e segue o baile. Vamos lá, a lógica é sempre essa, ó. Índice da esquerda menos da direita dá o coeficiente da razão. Então, A10 pode ser A1 mais 9 razões. Mas também você pode falar que o A10 é o A2 mais o que mais? 8 razões, ó, repara. 10 menos 2, 8. O A10 pode ser o A3 mais o que mais? 7 razões. E o A10 pode ser o A4 mais 6 razões. É bom saber isso aqui, sabe por quê? Porque, às vezes, numa questão, o cara pode me dar o A10 e me dar o A4 e pedir a razão. E aí, se eu conheço 2 termos quaisquer da PA, a razão se entrega por si só. Então, você pode matar assim, ao invés de ter que jogar um sistema linear, colocar tudo em função do A1 e da razão, enfim. Então, se você conhecer 2 termos quaisquer da PA, a razão se entrega por si só. Legal, meus queridos? Muito bem, agora sim, agora vamos ao exercício. Acompanhe lá comigo. Na PA, menos 2, 1, 4 e blá blá blá. Repara que é uma PA de razão? De razão? 3. Ó, 1 menos o menos 2, ou 4 menos 1, dá 3.
Aí eu peço para você me calcular o 15º termo da sequência e o termo geral AN. Então vejamos. Pelo que você acabou de ver aqui agora, repara que o A1 é menos 2 e a razão é 3 realmente, ó. Pelo que você viu agora, você sabe que, por exemplo, A4 é A1 mais 3 R's, A7 é A1 mais 6 R's, A10 é A1 mais 9 R's, então quer dizer que o A15, ó, ele pode ser o A1 mais 14 R's. Aí você pode pensar, poxa vida, mas eu queria aplicar a fórmula. Só que você aplicou a fórmula inconscientemente. Porque à medida que você quer calcular o A15, o N vira 15, ó. E aí, de fato, 15 menos 1 dá 14. Pronto. Então isso é uma forma inconsciente de você aplicar o formulário. Agora, veja comigo, ó. O A1 é menos 2, a razão é 3. Ao efetuar aqui o cálculo, você vai chegar em menos 2 mais 42, que vai dar 40. Então esse é o 15º termo dessa PA. Repara que ele te pede ainda para calcular aqui, ó, para mim, o termo geral dessa PA. Quando ele fala termo geral AN, ele não fala a ordem dele, se é o 15º, se é o 20º, não fala. Ele fala um AN qualquer. Então agora sim, de forma literal, o AN pode ser o A1 mais N menos 1 razões. Então o AN vai ser igual a A1, que é menos 2, mais N menos 1 vezes a razão, que é 3. Ao fazer aqui o cálculo, você vai chegar em... aqui vai ficar 3n menos 3, menos 2 da frente. O que vai gerar, então, a n igual a 3n menos 5. Pronto. Então, esse é o termo geral desta PA. Você repara comigo uma coisa, que é o seguinte, ó. Isso daqui, se você fizer uma relação lá com as aulas de funções, isso aqui, gente, ó, é uma função de primeiro grau. Se você observar, ó, se fizer a comparação, é uma função da forma f de x igual a 3x menos 5. Se você observar essa função, ela tem como gráfico uma reta, né? E isso vai ao encontro do que eu te falei no começo da aula de hoje. Que os termos de uma PA, eles são pontos de uma reta. A variação é linear. Detalhe importante, senhores. Repara que o coeficiente angular da reta, ó, coincide com a razão da PA. De fato, se você lembra, ó, o coeficiente angular da reta, ele indicava a chamada taxa de variação da função, lembra? Para cada um que cresce em x, cresce em 3 em y. Então, o termo geral de uma PA será sempre uma função de primeiro grau, onde o coeficiente angular coincide com a razão dela. Legal, meus amigos? Futuramente na PG, você vai ver que a função que indica o termo geral é uma função exponencial. Beleza? Muito bem, vamos em frente a mais uma questãozinha aqui embaixo. Ó. Acompanha lá comigo. Vamos lá, para encerrar esse tipo de questão aqui, eu peço o 12º termo da PA em questão. Aí você faz como a de cima. Você sabe que nessa PA o A1 vale 2, a razão vale 3. Repara que de 2 para 5 cresceu 3. Então aqui, ó, o A12 é o A1 mais 11 razões. Isso aqui é uma forma inconsciente de aplicar o formulário. Então, o A1 é 2, a razão é 3, completa aqui, e você vai chegar no A12 igual a 35, ok? Bom, fazendo agora uma pequena variação do que pode pintar para ti, vamos dar uma acompanhadinha comigo aqui agora, nesse exemplozinho aqui, ó. Ele é bem pertinente de prova. Perguntas do tipo assim, quantos múltiplos de 7 existem entre 50 e 500? No teu material didático, tu vai ver muita questão desse tipo aqui, tá? Em que ele pede quantos múltiplos de tanto existem entre tanto e tanto. Vamos lá, eu não quero te explicar a questão por nenhum tipo de macete, tá? Embora até tenha. Mas eu quero te mostrar como se faz de fato a questão. Assim, acompanha lá comigo. Múltiplos de 7. Pela tabuada do 7, nós temos lá o 7, o 14, o 21, o 28, o 35, 42, 49, 56, 63. Opa! Repara que entre 50 e 500, o primeiro múltiplo de 7 será 56. Depois vem quem? 63, 70, 77, vai. E qual vai ser o último? A pergunta que eu te faço é a seguinte, será que o 500 é múltiplo de 7? A resposta é não. O último múltiplo de 7 que você vai encontrar nesse intervalo é o 497. Mas como é que eu chego até ele? Ou eu vou tentando, né, e vou dividindo os números até dar o resto zero, ou tem uma técnica que é a seguinte, ó. Você pega o 500,
você pega o 500, aqui ao lado, vamos lá, pegou o 500, e vai dividir ele por 7. Bom, se a divisão der exata, ele será um múltiplo, mas não vai dar. Se você dividir aqui, vai dar o quê? Vai dar 71, e vai sobrar aqui um resto 3. Agora, o que você faz? Agora você pega o dividendo menos o resto. Se você pegar 500 menos 3, tu vai chegar a um número que vai ter aí divisão exata, que é o 497. Então, repara que agora a sequência 56, 63, 70 e blá, 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 497, é uma PA sim. É uma PA porque há uma variação linear. É uma PA de razão 7, ok? O A1 é 56 e o AN vale 497. Você repara que eu chamo de AN, tá? Porque eu não sei a posição dele. Eu não sei se ele é o A10, se ele é o A20, se é o A30. Se eu não sei a posição, eu chamo aí de forma genérica de AN. Então esse AN pode ser um enésimo termo dessa sequência. Legal? Agora eu vou te falar. Aplica a fórmula de maneira mecânica e direta. Repare que o AN é 497, o A1 é 56, a razão é 7. Ao efetuar esse cálculo aqui passo a passo, você vai chegar aqui em N igual a 64. Então, existem 64 múltiplos de 7 entre 50 e 500. Então, esse tipo de questão que você acabou de fazer agora é bem pertinente e bem recorrente de prova. Faz uma, as demais é seguir o modelo. Legal, meus amigos? Muito bem, vamos agora dar uma espiadinha em outro tipo também de questão que é bem pertinente. É a questão assim, acompanhe lá comigo a situação. Numa progressão aritmética crescente, de 3 termos, a soma deles é 15 e o produto é 105. Dessa forma, o maior termo da sequência é quanto? Então vejamos, nós temos 3 termos, 1, 2, 3 termos que formam PA, em que a soma dos 3 é 15 e que o produto é 105. Bom, que termos são esses? Eu posso chamar de A, B e C? Pode. Pode chamar de A1, A2 e A3? Pode. Só que a dica é, quanto menos incógnitas tiver, melhor. Então a dica que eu vou te dar agora é a seguinte. Toda questão que te induzir a trabalhar com 3 termos em PA representa o do meio por X. Se o do meio é X, o anterior é X menos a razão e o posterior X mais a razão. Aí você foge de 3 incógnitas para apenas 2, X e a razão. E outra, a vantagem de se indicar dessa forma aqui, senhores, é que qualquer informação referente à soma dos termos já me entrega o termo central. Você quer ver? Acompanha lá comigo. Repare, a soma deles é 15 e o produto é 105. Agora repara que aqui, na equação da tua esquerda, já vai cancelar menos R com mais R aqui comigo, cancelou? Pronto. Sobrou 3x igual a 15, x igual a 5, pronto. O termo central, já sei que é 5. Agora, para saber o antecessor e o posterior, ache a razão. Adivinha como? Só tem uma forma, né? Pegar o 5 e colocar ele aqui, 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 Coloquei, pronto. Aí, antes de fazer o chuveirinho aqui adoidado, tá? A dica que eu vou te dar é a seguinte, Já simplifica para mim o 105 daqui, com o 5 daqui, Simplifica, Já cortei, tá vendo ali, Pronto. E aí o 105 dividido por 5 vai dar 21. Pronto. Agora, eu quero que você use os teus vastos conhecimentos de matemática básica para perceber que isso aqui agora, 5 menos R vezes 5 mais R, é um produto notável. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O professor não conseguiu ver isso. Então você pode fazer o chuveirinho, 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 chuveirinho e chegar nisso na prática. Ao resolver essa parte da equação, eu vou chegar em R ao quadrado igual a 4, então R vai ser igual a mais ou menos 2. Pronto. Agora, como ele me fala que a PA é crescente, eu vou descartar aqui o R menos 2. Descarta. E aí, sendo x igual a 5 e a razão igual a 2, o maior termo da PA, então, vai ser o quê? 5 mais 2, 7. Então, essa é a dica. Se eu quero te induzir a trabalhar com 3 termos em PA, a dica é, chama o termo central de x. Beleza? E aí o anterior fica x menos r
e o posterior x mais r. Bom, aí para finalizar nosso bate-bola de hoje, que tá bem bacana, mas tem que acabar, eu quero te mostrar uma questãozinha aqui, ó, que envolve uma pitadinha de geometria plana, ou se quiser entender por trigonometria, também tranquilo. Acompanha lá comigo, vai. O perímetro de um triângulo retângulo mede 60 metros e as medidas de seus lados estão em PA. Determine o valor da hipotenusa. Então temos um triângulo retângulo, sublinha comigo aqui, ó, em que as medidas dos lados estão em PA. Gente, triângulo retângulo, logicamente, qualquer triângulo tem 3 lados, né? Com lados em PA. Eu posso indicar os lados assim, ó, x menos r, x mais r? Pode. Pode sim. Desde que você tome cuidado de que a hipotenusa tem que ser o x mais r, já que é o maior lado. Legal? Agora, eu vou te dar uma dica, tá? Vou dar uma dica porque essa questão aqui também ela é bem pertinente, bem recorrente. Toda questão que falar em triângulo retângulo com lados em PA, você pode representar esses lados por 3Rs, 4Rs e 5Rs. 3Rs, 4Rs e 5Rs, onde esse R é a razão da PA. Entenda que esse triângulo ele vai gerar para ti todos os triângulos retângulos com lados em PA. Se o R for 1, tu vai ter o famoso 3, 4, 5. Se o R for 2, o famoso 6, 8, 10 e assim por diante. Detalhe importante, a posição do 3R e 4R pode ser essa ou pode se permutar aqui entre eles. Só que o 5R sempre tem que ser a hipotenusa. Então, para essa questão aqui, ó, verifica como vai ficar mais fácil fazer assim. Ó. Repara lá comigo. Perímetro se refere à soma dos lados. Perímetro vale 60, então 3R mais 4R mais 5R é 60. Logo, 12R é 60 e a razão com isso é 5. Aí, como ele pede para calcular a hipotenusa, vai ser 5 vezes 5, ou seja, 25. Pronto, gente. Então essa é a dica aí para quando a questão falar em triângulo retângulo. Tem que falar triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo com lados em PA. 3R, 4R e 5R. Legal, meus amigos. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula. A nossa primeira aula sobre progressão aritmética. Quem quiser acessar lá o site ricardinhomatematicax.com.br, você vai encontrar lá mais outros tópicos, outras videoaulas totalmente gratuitas para que você possa se divertir lá. Valeu, meus amigos. Te espero então no segundo encontro de PA. Valeu, abração a todos e até a próxima.